Shalom, meus irmãos. Vamos ficar de pé, por favor, para nós fazermos uma oração na direção dos casais, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, levantem suas mãos na direção dos casais, por favor, e repitam comigo a seguinte frase em hebraico: Mazal Tov. Mazal Tov. Mais alto, Mazal Tov. Mazal Tov. Que significa boa sorte. E com muita força nos seus pulmões, repita comigo: que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, e consagre, a vossa aliança. Em nome de Jesus. Feche os olhos rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, gratidão porque nós estamos aqui. É algo extraordinário, Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo. Nós não conseguimos medir espiritualmente o que está acontecendo aqui. O certo, Senhor, é que o Teu nome está sendo exaltado. O certo, Senhor, é que tem 19 famílias aqui representadas, onde o destino delas, inclusive das próximas gerações, a partir delas, o Senhor fará com que tudo, mas tudo prospere, meu Deus, porque é uma bênção debaixo de todo casamento em concordância com o Senhor. Por isso que no nome santo de Jesus, o Senhor continue a operar nessa madrugada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Aos casais que estão aqui, vocês estão lindos. Vocês estão escrevendo a história. Os filhos dos vossos filhos saberão o que aconteceu nessa noite. Será comentário à mesa dos vossos netos e bisnetos de que os pais, os avós, os bisavós deles no passado, baseado num apóstolo chamado apóstolo Teté, em 2024, ouviu a voz do Senhor e foi usado pelo Senhor para consagrar as alianças de vocês. Isso será comentado de gerações em gerações nas famílias de vocês. Mas uma outra coisa que será comentada às gerações de vocês é o seguinte, que se não houvesse a legalização do relacionamento de alguns, se não houvesse a decisão desta aliança que vocês estão celebrando diante do Senhor para alguns, se não houvesse a insistência de realizar um sonho, de casar-se de branco no altar, se não houvesse a decisão de nascer de novo, se não houvesse o fator humildade para se expor aqui diante de mais de 1000 pessoas que gostaria de estar debaixo desse novo tempo, se não houvesse isso, segundo até mesmo aquilo que o apóstolo Teté tem dito aqui, haveriam todas as possibilidades, e as possibilidades bíblicas é que não haveria possibilidade de vocês morarem no novo céu e na nova terra no futuro. Mas o fato de vocês estarem hoje celebrando a aliança, reconfirmando a aliança e apresentando-se diante do Senhor a aliança do matrimônio, significa que a eternidade de vocês em Cristo Jesus está garantida. Se vocês não se divorciarem, se vocês não se desviarem, está garantida que vocês estarão no novo céu e na nova terra, em nome de Jesus de Nazaré. Porque há um complexo muito grande em pensar que o mundo espiritual deixa impune quem não vive debaixo de uma legalidade. Pensa-se que é muito simples viver um dia após o outro. Pensa-se que não há nenhum tipo de peso de consequência estar dormindo com alguém onde não há o efeito do matrimônio neste relacionamento. E o fato do apóstolo Teté ter ouvido a voz do Eterno, e o fato dele ter provocado a vocês que estão hoje aqui,
de realizarem tanto o processo documental civil, quanto estar aqui diante das grandes testemunhas e a bênção apostólica e sacerdotal, isso realmente dá um outro destino, uma outra direção para a vida de vocês. Pensa-se que viver debaixo de ilegalidade não há consequências. Pensa-se que ter uma vida fora do matrimônio não há consequências com relação ao quesito relacionamento sexual. Tudo há peso espiritual, meus irmãos. E o fato desses 19 casais estarem aqui, há legitimidade na espiritualidade deles a partir de hoje, em nome de Jesus. Há a proposta de terem uma estabilidade emocional baseado em eles terem decidido estar debaixo da legalidade em nome de Jesus. A partir de hoje, e mais do que nunca, a relação sexual de vocês passa a ser válida e ausente de maldição hereditária. Para vocês terem uma ideia, a partir de hoje, todo o processo relacional de vocês vai colaborar, inclusive, com a ajuda de retorno de filhos e netos para um ambiente saudável. E aí tem algo muito importante que valida também a questão do relacionamento conjugal validado como vocês estão validando. Pode prestar atenção, as finanças de vocês vão entrar em outro nível de dimensão. Como bem diz o apóstolo Teté, hoje a torneira secou, hoje o sangramento parou, e hoje é o dia zero inaugural do nível de prosperidade em todos os aspectos, sem precedente na vida de vocês. Se vocês recebem, dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Isso está ecoando no mundo espiritual, meus irmãos. E o fato deles estarem aqui precisa chamar a nossa atenção, se porventura há alguém aqui no nosso meio que precisa estar alinhado segundo os princípios da palavra, as quais estão diante dos nossos olhos. O Senhor Jesus está voltando e não cabe viver uma vida de ilicitude. O Senhor Jesus está voltando e não cabe viver uma vida de inconsistência espiritual. Não cabe viver, e a Bíblia fala muito claro que os imorais sexualmente não herdarão o reino dos céus, ou seja, não viverão eternamente com o Deus Todo-Poderoso. E esses casais decidiram dar um basta em qualquer tipo de maldição, porque o fato de vocês estarem aqui, vocês não têm noção o quantas maldições hereditárias já estão quebradas na vida de vocês e já estão anuladas na vida das gerações a partir de vocês, em nome de Jesus. É óbvio que aqui não é nenhum romance, nenhum passe de mágica. Depois da lua de mel vocês vão voltar para casa, mas caberá a cada um de vocês fazer o algo novo em nome de Jesus. E para corroborar com o que eu estou dizendo, o livro de Hebreus, capítulo 13, versos 4 e 5, dá uma conotação do que significa vocês estarem aqui nessa madrugada. Mais uma vez, vocês 19 são as primícias de todo um ajuste de relacionamento conjugal da nação brasileira. Porque a Conferência da Madrugada não é mais local, não é mais estadual, não é mais nacional, é internacional. Ou seja, há uma profecia que virá gente de todos os cantos do mundo para estar de madrugada. E haverá, sim, outros casamentos coletivos de madrugada de pessoas de outros estados e de outros países, porque saberão a eficácia e o efeito do que estará acontecendo com a vida de vocês a partir de hoje, em nome de Jesus. As Escrituras falam, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vos afirmo pela palavra, casais maravilhosos, que o Senhor, o Eterno, remove de sobre a cabeça de vocês o juízo de morte, o juízo de falência, o juízo de impureza, o juízo que estava produzindo, inclusive, infelicidade no relacionamento de vocês.
Hoje o Senhor estabelece um novo juízo, e é o juízo da bênção sem precedentes. É o juízo de que a espiritualidade de vocês vai aumentar de sobremodo. As emoções de vocês serão equiparadas àquilo que diz o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. Vocês perceberão que até o organismo de vocês vão entrar numa outra dimensão. Vocês irão olhar na conta conjunta de vocês, porque hoje já não tem mais conta individual, é conta conjunta, que o Senhor vos fará prosperar a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Porque digno de honra seja dentre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Mas tem a parte 2, apóstolo Teté, que usualmente as pessoas não leem, que é o versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A ênfase está no quesito, seja a vossa vida sem avareza. E a avareza, que é pouco discutido, porque só leem o versículo 4, digno de honra, seja dentre todos o matrimônio sem mácula, mas o verso 5 está dizendo claramente o seguinte, que a partir de hoje, a avareza precisa estar ausente da vida de vocês. Porque o que significa avareza na Torá? 2 coisas. Avareza na Torá significa todo aquele que não cumpre os princípios dos tributos bíblicos, mesmo sabendo que deve cumprir. E o segundo é aquele a qual, ao invés de adorar ao Eterno com todo o seu patrimônio, com todos os seus bens, adora outras coisas e pessoas e não o Deus Todo-Poderoso. Hoje, em nome de Jesus, a avareza não fará mais parte da vida de vocês. Vocês vão semear e vocês vão colher no mesmo ano, segundo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas a condição é ser fiel. É ser fiel nos tributos. Porque o conjunto do relacionamento conjugal, a parte, vocês ter que ter em mente que o mesmo Deus, vocês precisam ter o mesmo Deus. A parte, a vida de relacionamento emocional de vocês precisa estar alinhada. A parte, a vida física e sexual de vocês estar em dia. As questões tributárias, as questões da semeadura precisa estar em dias em nome de Jesus. Vocês precisam ter conhecimento juntos sobre as questões da espiritualidade. Vocês precisam buscar ao Deus Todo-Poderoso juntos, em nome de Jesus. Vocês precisam, a nível emocional, desaguar-se um dentro do outro, sem reservas, em nome de Jesus, sem ter a preocupação de que haverá algum outro tipo de ferida. Vocês hoje estão aptos, em nome de Jesus, a curar emocionalmente um ao outro, em nome de Jesus. Fisicamente, há um jargão que diz, a presença fala mais do que todas as palavras. E o que significa isso? Significa o seguinte, que sim, vale a pena o cônjuge saber onde nós estamos. Vale a pena o cônjuge saber que nós vivemos um para com o outro. Vale a pena, como foi dito ontem, a prestação de contas. Obviamente, a característica do que nós estamos vendo aqui não é a característica usual de uma celebração matrimonial com relação a jovens de tenra idade que namorou, noivou e casou. Aqui nós temos maturidade. E, obviamente, não cabe, e, obviamente, vocês precisam usufruir da maturidade no seguinte quesito, e eu acredito que até vale a pena dizer, vocês estão casados agora. E qualquer comportamento de solteiro é incabível. Qualquer comportamento infantil não cabe mais, porque vocês têm a maturidade ao vosso favor. O Senhor hoje está abrindo uma porta a qual o diabo não tem poder para fechar. E isso eu estou falando de questões presenciais. Nas questões financeiras, isso é extremamente importante. Doeu muito o meu coração na semana passada ao ouvir que um marido, depois de eu estar conversando com ele pelo telefone, ele disse assim, a minha esposa não sabe quanto é que eu ganho, e eu não sei quanto é que a minha esposa ganha. Isso é horroroso para quem é casado. No casamento, a transparência ela tem que ser 100%.
Você, cônjuge, vocês, novatos, nessa aliança nova, vocês precisam saber de tudo um do outro em nome de Jesus. A partir de hoje, caia por terra qualquer tipo de coisa escondida, qualquer tipo de coisa embaixo do tapete, e principalmente no quesito de tributos bíblicos. É necessário, é um prazer, deve ser um prazer muito grande vocês dois estarem diante do altar, apresentando-se diante dos sacerdotes as primícias de vocês, os dois. Vale a pena os dois estarem diante do Deus Todo-Poderoso no altar, estabelecendo o seu dízimo. Vale a pena os dois estarem diante do Senhor, ofertando segundo a alegria dos vossos corações. Valerá a pena os dois fazerem votos, os dois fazerem voto diante do Deus Todo-Poderoso, e vale ressaltar que sejam votos que sejam cumpridos, mas vale a pena profundamente que os dois tomem decisões para semear em tempo e fora de tempo, porque esses pré-requisitos fazem com que um casamento seja saudável em nome de Jesus. Mas o que realmente significa um casamento? A Torá, quando trata sobre casamento, ela fala sobre um termo chamado Hanutá, diga Hanutá, ou Hatuná. Enfim, casamento, para além de ser o casal ter um único Deus, para além das questões emocionais deles estarem alinhados, para além das questões físicas presenciais ser uma realidade entre o casal, para além das questões financeiras estarem também debaixo daquilo que a palavra do Senhor diz, Hatuná significa que aqueles que se santificam por meio de uma aliança. Casamento na Torá não é simplesmente isso que nós estamos vendo. Casamento na Bíblia significa que eles estão declarando a seguinte questão: nós estamos sendo separados para sermos santos debaixo de uma aliança, debaixo de uma bênção. E é por isso que o escritor do livro de Hebreus fala: digno de honra dentre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque o Eterno estabelece juízo sobre aqueles que quebram a aliança. E é por isso que é gravíssimo quebrar a aliança. Porque não é somente um rompimento espírito, emocional, físico e financeiro. Significa uma ofensa diante do Deus Todo-Poderoso. Quem quebra uma aliança, a parte de ser uma dor profunda, e principalmente para quem recebe a quebra, o primeiro afetado na quebra da aliança é o Deus Todo-Poderoso. É o indivíduo dizendo o seguinte: eu rompo com o Senhor porque o Senhor não é eficaz em tratar questões do meu relacionamento conjugal. Mas o mais profundo de tudo é que a aliança, ela precisa ser muito bem entendida e observada, que, mais uma vez, vai para além dessa joia que nós usamos na nossa mão esquerda. Aliança no hebraico significa Brit. Repita, Brit. Brit, que vem de uma origem chamada Bará, diga Bará. No início da Bíblia de vocês, tem no princípio, criou Deus os céus e a terra. Não está escrito isso? Pronto, no hebraico se chama assim, Bereshit, Bará, Adonai. Bará significa o seguinte, que o Eterno, ele, no Senhor Jesus, isso já avançando o estudo, no Senhor Jesus, extraiu e criou todas as coisas a partir do Messias. Então, quando vocês colocarem a aliança uns dos outros, e houver a bênção sacerdotal e apostólica, acreditem que vocês estão recebendo toda a possibilidade de criar novas coisas em Cristo Jesus, de separar para o outro e para o eterno o melhor da excelência que vocês podem oferecer ao Deus Todo-Poderoso, porque uma aliança é um pacto. A aliança é para além de um contrato com cláusulas. Uma aliança conjugal ou qualquer tipo de contrato significa que ele precisa ser honrado, precisa ser obedecido, mas, acima de tudo, entre as partes existe concordância. Concordem com o Senhor para que haja concordância na vida de vocês. Uma das coisas que nós muito falamos da diferença entre respeito e honra é algo muito profundo, porque você pode prestar atenção, aos casais prestem atenção aqui. O respeito, ele até cabe a seguinte frase: eu respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha opinião. O respeito cabe isso, mas a honra não cabe isso. Porque a partir do momento que alguém honra um ao outro, essa honra
ela precisa ser mantida até o fim. E é por isso que o casamento, o matrimônio, é digno de honra, porque tem que ser segundo as Escrituras, até que o eterno venha separar pela morte. Não cabe mais conjecturar, dormir na sala. Não cabe mais conjecturar, vou voltar para a casa da mamãe. Não cabe mais, você não entra mais em casa. A única coisa que cabe, mais do que nunca a partir de hoje, é de que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o Senhor, Ele é o reparador de todas as brechas, porque hoje vocês estão debaixo de um reparo de brechas. E se você querer, aplauda o Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. E já indo quase para o fim, existem duas recomendações a partir do marido, do noivo. Efésios capítulo 5, versos 25, 26 e 27, diz assim: prestem atenção, maridos. Olha o que está escrito. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ponto. Sabe o que significa isso, homens que estão aqui? Significa o seguinte, que os nossos projetos pessoais como homem, até mesmo como sacerdote, em detrimento das nossas esposas, eles passam a ser secundários, porque o foco será, segundo as Escrituras, a noiva. E é por isso que Jesus deixou o seu ambiente da eternidade, fez-se carne para morrer por nós, porque Ele nos amou primeiro. E a condição de todo marido é exatamente essa: amar a sua esposa também como Cristo amou. Então, seja o Cristo, seja o Messias, seja aquele que santifica, seja aquele que liberta, seja o primeiro a pedir para orar na sua casa, seja o primeiro a abrir a Bíblia para compartilhar questões bíblicas com a sua esposa, seja o primeiro até a declarar está doendo, seja o primeiro a ter ideias em nome de Jesus, compartilhe em nome de Jesus, porque esse é o poder do marido. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como? 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Maridos, senhores, em nome de Jesus, se até ontem a vossa fala na direção desta que está ao seu lado era uma voz que a depreciava, era uma voz de dureza, a partir de hoje, o Senhor diz para cada um de vocês: abençoe em tempo e fora de tempo em nome de Jesus. Dê um passo a mais no sentido de compreender o que está se passando pela vida dela. Sempre tenha uma palavra otimista e por princípios na direção da sua esposa. Nunca grite com ela, nunca aperte o braço dela, a não ser para abraçá-la em amor em nome de Jesus. Sempre seja aquele a qual vai trazer conforto e alívio para esta que está sentada ao seu lado. Por quê? Maridos que estão aqui e os que estão me ouvindo, você sabia que você, numa outra conotação emocional, porque não haverá isso, mas você, marido, é quem vai apresentar a sua esposa desde aqui até a eternidade para Jesus? Para alguns, glória a Deus, para outros, atenção. Porque está escrito aqui, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. São os maridos que apresentam as suas esposas ao Deus Todo-Poderoso. Há uma falta de habilidade por parte dos homens de compreender o que se passa na cabeça de uma mulher. Convenhamos que nós temos essa falta de habilidade. Mas nós temos que usar essa falta de habilidade ao nosso favor. Se você não sabe o que a sua esposa está passando, dê um beijo e um abraço nela e diga assim: vamos orar. Se ela não quiser orar porque ela não está afim de orar e nem está afim de te ver, está escrito: vai para um canto, te ajoelha e intercede pela tua esposa em nome de Jesus, a fim de que o Espírito Santo possa fazer alguma coisa diante da dor ou da aflição ou de algum tipo de desconforto que ela está passando. Então, isso é papel do marido. Vocês entenderam, marido?
Só uns aqui entenderam. Vocês entenderam que estão aqui sentados no púlpito? Amém? Depois vai ter o voto, vai ter o prometo depois, hein? As esposas, eis a recomendação, que me traz até um desconforto isso aqui, mas tudo bem. Porque eu não vi o apóstolo Paulo dizendo que as esposas têm que nos amar. Está escrito, maridos, amai as vossas mulheres, né? Aí esse é o meu desconforto. Efésios 5:22 diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E é por isso que eu sou meio desconfiado com esse negócio dos últimos tempos, nas igrejas evangélicas, de empoderamento feminino. Sou meio desconfiado com isso, porque é uma forma sorrateira de implantar feminismo dentro da igreja do Senhor. Mas isso é grifo meu. Depois faz a edição e exclui isso. Mas, olha o que o verso 22 está dizendo. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E vale a pena dizer que na Torá, o termo submissão, quando nós traduzimos para o português, não é subserviência, não é escrava, não é dona de casa, não tem que fazer nada em detrimento a estar casado. Submissão não é subserviência, mas submissão significa assim, eu, esposa, compreendo, aí vou dar uma de amazonense agora, eu, a esposa, entendo tanto a missão do meu marido, que em segurança eu navego por dentro da missão dele. Qual é a crise das mulheres, das senhoras? É que há uma ausência de clareza tão grande da missão do marido, que por muitas vezes elas precisam se posicionar para uma tomada de decisão correta para que a família não desmonte. Mas não é o caso desses 19 casais. Vai ser tão clara a missão desses maridos aqui para suas esposas, que espontaneamente elas vão andar debaixo da missão deles em nome de Jesus. E quando eu estou falando de baixo, eu não estou falando de forma inferior. Eu estou falando de forma, como diz as Escrituras, que é a auxiliadora idônea. A idoneidade da mulher de Gênesis estava baseado na compreensão profunda que ela tinha com relação ao propósito e missão que o homem tinha diante do Deus Todo-Poderoso. Tanto é que ela replicava tudo que o homem fazia. Mas ela parou de replicar porque ela deu ouvidos às outras vozes. O verso 23 declara assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Mas, um negócio aqui. Você sabia que só existe o Messias, a necessidade de um Messias, por causa de um corpo? Porque sem corpo não há necessidade de um Machia. Sem um corpo não há necessidade de um libertador. Sem um corpo não há necessidade de uma intervenção, porque não há corpo. E aí, o lindo de tudo aqui é o seguinte, que irmãs que estão aqui no altar, em nome de Jesus, compreendam algo. Que na cabeça, aí eu vou para a analogia natural, tá bom, gente? Na cabeça não tem um coração. Na cabeça não tem um fígado. Na cabeça não tem os rins. Na cabeça não tem os pulmões. Na cabeça não tem os órgãos internos que são do pescoço para baixo. Contudo, existe algo muito importante que um corpo precisa saber. Um corpo só sabe que é corpo quando o cérebro, que está na cabeça, devolve a informação de que há um corpo ali naquele lugar. E aí, é esquisito isso que eu falei, mas é só para dizer o seguinte, que vocês, em nome de Jesus, é que dão toda a razão para essa cabeça funcionar em nome de Jesus. Vocês, como corpo, é que dão sentido para essa cabeça pensar todo o final de trajetória
de trabalho retornar para casa. Existem muitas cabeças que não querem voltar para casa porque sabe que o corpo está apontando para outro lugar. Marido satisfeito, ele não quer nem conversa com os colegas, ele quer voltar para casa. Marido que tem uma esposa sábia que edifica a casa, ele... Aí é aquela velha imagem do funcionário público, ele fica olhando para o relógio, porque quando dá 17 horas ele sai correndo, porque ele quer chegar em casa. Obviamente eu estou dando a analogia de uma esposa doméstica, mas tem esposa que chega mais cedo, funcionária pública, chega mais cedo às vezes. Mas eu estou falando aqui, é que vocês, esposas, prestem atenção. Vocês têm uma profunda influência sobre a vida do seu marido, em nome de Jesus. E o verso 24 diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, mas no conceito exatamente esse, que vocês, vai ser tão transparente a missão dos vossos maridos, que quem sabe pela primeira vez vocês vão caminhar com segurança, porque eles estão aprendendo hoje que se eles não apresentarem a missão deles para vocês, vocês vão continuar sustentando, dirigindo e dando destino para o casamento de vocês. Hoje acaba aqui, em nome de Jesus, qualquer tipo de conduta como essa, porque mais explícito do que isso não existe. Mas vocês compreendam algo em nome de Jesus. Hoje, o Senhor, Ele começa um novo tempo na vida de vocês. E aos casais agora, gostaria que ficasse de pé em nome de Jesus. E aquela música de fundo emocional. E um fica de frente para o outro. Em nome de Jesus. Aquela música assim, para mexer com as emoções, né? Vai acontecer algo mais esquisito do mundo. O esquisito que eu digo é esquisito para o homem. Deixa eles aí, ouçam essa. Uma mulher consegue ficar olhando para o seu esposo 1 hora. Mas um homem não consegue ficar 30 segundos olhando porque não consegue. Mas vocês agora vão ficar olhando a esse fundo musical para gerar um clima. 1 minuto, marido, fica olhando para essa que hoje vai entrar num outro tipo de dimensão. Fica olhando. Dá uma olhada. É hoje. É casamento, né, mano? Ai, ai. Geralmente nas minhas pregações é um pouco demorado, mas eles estão com pressa. Vou dar uma volta por aqui. Continua olhando, olha para o pastor não, para o apóstolo não. Olha para ela. Dá uma olhada. Ele levou sobre si, o Senhor levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje vocês estão entrando numa dimensão de cura, de libertação. Hoje vocês estão colocando por terra tudo o que vos acusava. Porque hoje é o dia do casamento de vocês. Agora, marido, segura agora a onda, porque você vai ter que fazer um voto na direção dessa mulher que está diante de você. E eu já sugiro que fique com as alianças nas mãos. Pelo amor de Deus, todo mundo está com aliança aí, né, irmão? Fica com as alianças. Nunca uma joia pesou tanto na mão de um indivíduo como uma aliança. Segura a aliança. Igreja, você sabia que quem tem um casamento estável, a parte as guerras, quando faz 10 anos, 25 anos, 30 anos, 50 anos, o termo não é renovação de aliança? Porque uma renovação só cabe quando uma aliança é quebrada.
Então vai aprendendo. Claudinho, daqui a quando os teus 5 anos surgirem e você nos convidar para aquele jantar, vocês não irão, em nome de Jesus, renovar as alianças de vocês. Vocês vão celebrar a aliança que o Eterno continua estabelecendo sobre a vida de vocês. Por isso que é bom entender o seguinte: se tem algum casamento aqui que não está andando muito bem, nessa noite também é noite de renovar as alianças em nome de Jesus. Se alguma coisa quebrou aí, hoje também é a noite. Mas se não quebrou nada, aproveite, porque é a noite em que o Senhor, é madrugada, que o Senhor está produzindo, promovendo uma nova aliança. Preste atenção, maridos, e a igreja inteira quer ouvir, mas não é para gritar, cuidado com a saliva, mas é para falar como homem. Vai ser o voto agora. E vocês vão repetir o que eu vou pedir para vocês repetirem. Tudo bem? Repita bem alto comigo. Eu. Muito fraco, mano. De novo, 3, 2, 1. Rapaz, aposto até. Pois eu só vou sair daqui quando esse eu for eu. Aí vou entrar no prejuízo, né? 3, 2, 1. Fale seu nome. Agora repita comigo. Recebo-te por minha esposa e prometo ser fiel ao eterno Deus e a você. Cumprir os princípios da palavra de Deus. Amar-te, honrar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida, e juntos prosperaremos. Em nome do Messias Jesus. Agora bem alto, assim prometo. 3, 2, 1, assim prometo. 3, 2, 1. Assim prometo. Mais uma vez, assim prometo. Olhando nos olhos, mano. Negócio de olho fechado aqui não dá, não. De novo, assim prometo. Põe a aliança agora nela. Bem devagar, como se alguém estivesse tirando uma foto. Devagar. Bem devagar. Bem devagar. Agora dá um beijo de 30 segundos aí nessa aliança, vai. Fica beijando. Ô, Glória, tá gerando um clima aqui. Ô, Glória. Olha o clima aí chegando, gente. Meu Senhor. Isso acontece porque está escrito que Ele nos amou primeiro. Solteiras meninas, nunca, mas nunca peça para namorar com um menino, nunca. Noivas, ou quem pretende noivar, nunca peça em noivado aquele a qual você pretende casar. E nunca, senhoras, peçam em casamento um homem, nunca. Se não quiserem quebrar princípio, isso tem que partir do homem. Agora é as esposas. Olha, agora é a vez da esposa, marco 0, olhar profundamente nos olhos dele. E vai repetir o que eu vou dizer. Elas estão mais decididas. Como sempre, o indicador não mente. As mulheres, como sempre, meu Deus. Vou contar de novo. Diga seu nome. Recebo-te por meu esposo e prometo ser fiel ao eterno Deus e a você. Cumprir os princípios da palavra de Deus. Amar-te, honrar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. E juntos prosperaremos. Em nome do Messias Jesus. Assim prometo. Dá um assim prometo de verdade. Vai, 3, 2, 1. 30 segundos de beijinho aí. E eu gostaria de convidar o apóstolo Teté para que abençoasse
esse ato que vocês fizeram aqui em aliança. Apóstolo Teté, por gentileza. Deus, eu quero te agradecer por tudo que está acontecendo nesse momento aqui na tua casa. O Senhor vem abençoar esse ato profético das alianças. É um sinal, é um metal que o Senhor abençoe cada casal. Ao olhar para esse anel, eles têm a responsabilidade que um tem um compromisso com o outro e vão se manter fiéis até que a morte separe. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E agora, beija a noiva! Fique de pé, igreja, e aplauda ao Senhor por 1 minuto pela vida desses casais legitimados em nome de Jesus.